noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, casa de luz, de bênçãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo consiga nos dar a luz da sabedoria, do conhecimento, aproveitando a nossa irmã Marília, que hoje vai fazer a explanação, e que possamos sempre levar um pouco dessa palavra para os nossos lares, pela necessidade que temos aqui, mas a necessidade de colocar nossos irmãos que ficaram em casa, esse aprendizado, essa iluminação. Hoje no estudo nós estávamos conversando sobre a questão do terceiro olho, da abertura da pineal, e é isso que a gente busca aqui quando conversamos, que cada um de nós expanda o conhecimento. Sendo assim, agora a palavra é com a Marília. Dando continuidade no livro do Cleto, onde o tema de hoje vai falar sobre a piedade. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos espíritos superiores. É o sentimento mais apropriado a fazer com que progredimos, domando o nosso egoísmo e orgulho. É aquele sentimento que nos torna mais humildes e nos conduz ao amor ao próximo, que nos comove diante dos sofrimentos de nossos irmãos e que nos impede a estender a mão para socorrê-los. Em poucas palavras, a piedade é precursora da caridade. Hoje até uma colega ali no nosso grupo de estudo trouxe sobre a questão de, às vezes, determinados lugares, guerra, situações difíceis que às vezes não é com um irmão nosso próximo, né? Não é nosso irmão do lado ali. E como muitas pessoas acabam sentindo aquilo trazendo para uma proporção para a sua vida real, trazendo aquela dor, aquele sentimento que muitas vezes é uma dor alheia, que a gente pode conduzir assim, trazendo para si. E como que eu posso auxiliar o meu irmão, colocando a piedade em prática, né? Que fala, a piedade é precursora da caridade. Trazendo para a caridade, como que eu posso auxiliar o meu irmão? Quando eu tomo consciência daquela dor alheia, daquele sentimento que muitas vezes, de certo modo, no primeiro momento não vai me afetar. Mas como que eu posso auxiliar meus irmãos de caminhada, mesmo distantes, mesmo não tendo eles ali do meu lado? Através de uma oração, de uma prece, de uma energia positiva, de um pensamento positivo. Porque em muitos dias difíceis que nós passamos no nosso dia a dia, nossos familiares, nossos colegas, as pessoas da nossa convivência, do nosso vínculo afetivo, às vezes estão passando por diversas situações tão difíceis, onde muitas vezes, e a maioria das vezes, né, é responsabilidade do outro. Até agora, dando continuidade na leitura, ele vai trazer sobre isso. Que muitas das vezes as dores que o meu irmão está passando, aquela dificuldade do meu irmão ali, é sobre a responsabilidade dele, é sobre ato de suas escolhas, né? Sobre as suas responsabilidades mediante suas escolhas. Às vezes vai ser um sofrimento gigantesco, tu vê determinadas situações, tu vê o teu irmão sofrendo, vê escolhas difíceis que muitas vezes devem ser tomadas e tu não poder fazer nada. Mas, irmãos, na maioria das vezes, né, é o ato das nossas escolhas. Daquelas escolhas bem difíceis que às vezes a gente tem, sempre a gente vai ter a consciência de escolher os dois lados. E às vezes a gente, por inconsequência, vai por um lado mais fácil, ou muitas vezes escolhe seguir determinado caminho. Então, que tenhamos maturidade de olhar para o outro com amor, com empatia, com respeito, mas que também tenhamos a consciência de compreendermos até que ponto eu devo ir sobre acolher a dor do outro, sabe? Não tomar a dor porque eu preciso resolver determinadas situações. E eu digo sobre mim,
há um tempo atrás tinha muito disso, eu devo resolver, eu devo fazer, e o peso que isso traz para a nossa responsabilidade, o peso que isso traz para os nossos ombros. Inclusive eu conversava com o Ronaldo, com as gurias ali no nosso grupo, e às vezes o Ronaldo dizia assim, mas a pessoa pediu, às vezes eu pensava, como o Ronaldo é frio, né? Falando assim comigo, só que isso é todo o processo evolutivo de cada um, sabe? Hoje as palavras que ele usava para mim, às vezes eu uso com outras pessoas que às vezes chegam até nós com essas questões, mas eu devia fazer mais, eu devia, mas a pessoa quer. Mostra o caminho, abre dá uma luz, dá uma direção, dá um direcionamento às vezes para aquela pessoa que é o principal ali que tu pode fazer. Porque assim como nós estamos muitas vezes perdidos no nosso íntimo, no nosso interior, com os nossos pensamentos perdidos, desalinhados. A gente também precisa, às vezes, que conversa com Deus, com Jesus, com o nosso mentor, usa um irmão de caminhada para que ele me deu uma luz no fim do túnel. Isso é necessário, sim, sermos muitas vezes uma luz no fim do túnel de alguém. Só que jamais fazer a caminhada pelo nosso irmão. Isso é impossível, é uma responsabilidade muito grande que nós não devemos carregar. E às vezes é difícil, às vezes é um filho, quem é pai e mãe aqui, às vezes é irmão, às vezes é pai, é mãe, é vó, é avô, é tio. É uma responsabilidade muito grande carregar o outro nas costas. Querer que o outro age ou pense de tal forma. Não porque foi um acordo meu, foi uma escolha minha com a espiritualidade antes de vir para cá. Eu fiz isso com consciência, então hoje eu tenho que ter consciência sobre responsabilidade sobre os meus atos. E como que eu faço isso? Orando. Se tu não pode pegar na mão, não pode, porque a gente não pode. Dentro da nossa casa, do nosso relacionamento, eu e o Rony pensamos completamente diferente. Ele na caminhada dele e eu na minha caminhada. Quando a gente consegue se completar, que ótimo, que maravilha, só que a gente sabe que não é assim. E por que vai ser assim da porta para fora? Com familiares, com amigos, com colegas, com pessoas, às vezes que a gente não tem uma afinidade muito boa. O outro não é obrigado a pensar da mesma forma que eu. Isso é muito difícil, eu digo isso pra mim mesmo. Às vezes, o quanto deve ser difícil, às vezes, conviver comigo, porque eu tenho do meu modo, do meu jeito, só que a gente sabe que não é assim. A gente convive com muitas pessoas que se discordam, que estão ali para se trabalhar. E eu estou dando oportunidade para me modificar, para que para isso eu consiga pôr a caridade em prática, pôr a piedade, de olhar para o outro por amor, mas jamais carregar a responsabilidade do outro nas minhas costas. A gente faz isso. E a gente está aqui para errar, para fazer isso também, mas usar sempre isso como um degrau de ensinamento. Eu não posso repetir mais. Vamos escolher nos olhar também com piedade, olhar para dentro de nós e nos escolhermos com amor, com respeito, com afeto, com bondade, nos colocarmos em primeiro lugar. Se uma tomada de decisão vai deixar o meu dia desconfortável, vai deixar os meus próximos anos desconfortáveis, para deixar o outro confortável, não faz. Se prioriza. Hoje em dia está tão difícil ter a saúde mental em dia. Está tão difícil a gente seguir tranquilo, porque a gente sempre tem um turbilhão de coisas. Chegam até nós situações. Então, escolhe o caminho do bem sempre. Onde um passo à frente tu não vai te arrepender das tuas escolhas. Onde um passo à frente, só que a gente sabe que muitas coisas não dependem da gente. E quando chegar ao ponto de não depender de ti, que tu tenha a tua consciência e teu coração tranquilo. Porque esse sentimento é uma coisa que dinheiro nenhum no mundo vai poder pagar. Que é a nossa consciência tranquila, o nosso sentimento tranquilo. Se for para ser uma luz no fim do túnel de alguém, que tu seja uma luz no fim do túnel para alguém. Mas que para isso, que tu tenha compreensão que pós aquilo é a escolha do outro. Até que tu podia fazer. A caridade nasce, princípio, com o sentimento de piedade. Sem a piedade, não conseguiremos ser benevolentes, indulgentes, nem perdoar. Sem a caridade, não evoluímos. Pois, como nos ensinou Jesus, não basta apenas não fazer o mal. É preciso fazer o bem. É necessário, porém, compreender que a piedade não é apego.
apego emocional tem por objetivo controlar alguém ou amar para que a pessoa retribua nosso amor. Ele é muito instável. Qualquer desavença pode transformar esse amor e interesse em ódio. A piedade deve estar baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento e estar associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro, sem impor condições como agiu o bem samaritano da parábola, partindo do princípio de que se todo ser humano tem um desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento, exatamente como nós, o reconhecimento dessa igualdade entre os seres nos leva a sentir a piedade, independente de encararmos a pessoa como amiga ou inimiga. Aqui ele fala que conhecemos dessa igualdade entre os seres nos leva a permitir a piedade, independente de encararmos a pessoa como amiga ou inimiga. Olhar para o outro com aquele olhar diferente que a maioria das pessoas não olha. Determinadas situações que acontecem, às vezes é mais fácil tu julgar, tu cair em cima, tu apontar o dedo, tu dificultar uma situação que às vezes já está bem difícil. Às vezes pelo simples fato de tu não gostar de determinada situação, de determinada pessoa, de determinado acontecimento, e muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima e se vê sempre como o que mais foi lesado na situação, né? Sendo família, sendo... enfim, isso se encaixa na vida particular de cada um. Olhar para esses irmãos, como eu falei, às vezes é difícil tu olhar, tu ter por perto, tu querer estar por perto. Hoje eu tenho consciência, são famílias, são pessoas que em um determinado tempo eram muito importantes, não que hoje não sejam mais, mas hoje eu compreendo que a convivência não faz bem. E se a convivência não faz bem para mim, se a convivência não me cabe mais, por que manter uma convivência tóxica, sabe? Mas como que eu consigo trabalhar isso dentro de mim? Não olhar para o outro com uma forma de acusação, com uma forma de me colocar no papel de vítima ou alguma coisa. Às vezes nós precisamos sim nos afastarmos um pouco, sair do foco daquelas pessoas, sair do foco de como eu estou vendo as coisas e direcionar, pedir para o meu mentor, conversar com o meu anjo da guarda, ter um momento só nosso, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, onde for, ter um momento de oração, um momento de prece e entregar os nossos momentos difíceis, agradecer pelos nossos momentos bons, mas principalmente conversar com o nosso mentor e pedir auxílio para ele. Porque, irmãos, não é eu, não é o Ronaldo, não é ele, não somos nós só os trabalhadores da casa. Hoje nós falávamos sobre isso ali no nosso grupo de estudo. Todos nós temos, sim, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, só que o poder da ação, o poder da busca está dentro de cada um. Como eu falei, não adianta tua mãe, o teu irmão, orar para que o teu mentor, para que o teu guia fale contigo. Às vezes vai ajudar, ótimo. Na questão da proteção, ele vai auxiliar. Só que a busca pelo crescimento na espiritualidade, que a gente fala sempre para tirar esse véu que nos separa, de ver além do palposo, é isso. É eu ter a tranquilidade dentro de mim para que eu consiga aproximar para perto do meu mentor, para que assim eu possa colocar em prática a caridade, para que assim eu busque mais através dos livros, através da literatura, através do Evangelho do Lar, através de vídeos e determinadas coisas que a tecnologia nos proporciona hoje, né? Trazer ele para perto de mim. A luz que a gente tanto procura, só que essa luz que a gente tanto procura, ela vai estar sempre dentro de nós. Eu não vou poder entregar para o outro a responsabilidade de manter a casa alinhada. Eu não vou poder entregar para o outro a responsabilidade de manter um certo local alinhado. Seja um ponto de luz, seja um ponto de partida nos lugares onde tu te encontra. Pede para o teu mentor vir conversar contigo, trazer a serenidade para as tuas tomadas de decisões,
trazer consciência, uma consciência clara quando tu precisa de um auxílio para tomar as decisões difíceis, e também para coisas mínimas, ou se eu não estou ainda no grau bem elevado, que eu ainda não consigo ter vamos dizer, a humildade, ou me falhou a palavra agora, para que eu tenha consciência sobre o que o meu mentor quer me trazer, o que ele quer me dar a resposta. Se eu não tenho ainda esse olhar, se eu ainda estou com um pouquinho desse véu, que eu converse com a espiritualidade para que o meu mentor use o irmão de caminhada, use o irmão da casa para te trazer essa mensagem. Porque às vezes a gente está tão perdido, a gente está tão confuso, que tu não consegue direcionar teu pensamento. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou ouvindo a coisa certa? Será que eu estou indo no direcionamento certo? Será que é isso mesmo? Conversa com teu mentor. Eu tenho certeza, assim como para mim inúmeras respostas vieram, para cada um de vocês também virá. Mas sempre buscar caminhar, porque ele fala que não basta apenas não fazer o mal, né? Que é preciso também fazer o bem. Não adianta ficar estagnado, eu não estou fazendo nada de errado, eu não tô afetando ninguém, mas eu também não estou ajudando ninguém, né? Como que a espiritualidade me vê com esses olhares? Eu estou sendo útil para Cristo, eu estou sendo útil para Deus, para os meus mentores, na minha comunidade onde eu me encontro, onde muitas vezes eu tenho a oportunidade de dar uma palavra amiga, eu estou bombardeando, eu estou sendo útil com a espiritualidade. Como que a espiritualidade está me vendo, né, mediante isso? A piedade não deve ser mal direcionada ou expressa de maneira errada, de modo a transformar quem sofre num coitado infeliz ou injustiçado, em alguém que está sendo vítima da vida e das circunstâncias. Assim geramos apenas revolta e mágoa, pois as lamentações mais afligem que libertam. Aqui traz o que eu falei. Não adianta eu me colocar no papel de vítima, ou eu colocar o meu irmão de caminhada muitas vezes no papel de vítima. Não, a piedade vai além disso, né? Tanto que fala, a piedade mal direcionada ou expressada de maneira errada, de modo a transformar quem sofre num coitado. Senti-la não é sentar ao lado do nosso próximo e chorar com eles as suas mágoas, aumentando-as. Não é sentir pena ou carregar a cruz do nosso semelhante. Agindo dessa maneira, tiramos dele a responsabilidade do aprendizado e o mérito pelas conquistas. A piedade deve ser expressa de forma a oferecer força, segurança, afeto, apoio, coragem, resignação e irrestrita confiança em Deus, para que o aflito por si próprio supere suas dores, transformando o sofrimento em aprendizado. Quantas vezes a gente encontra com os irmãos aqui na casa, ou irmãos de caminhada, e eles nos falam, cheguei no centro, ou cheguei até a casa, ou enfim, cheguei na busca pela espiritualidade, pelo meu desenvolvimento moral dentro da espiritualidade após a dor. A gente sabe, comigo foi assim. A busca pode começar lenta, pode igual estávamos falando no estudo hoje também, que traz aquela questão do tua fé é zero. Tu não dobra o joelho para orar, ou tu não eleva teu pensamento a Deus ali antes de dormir, mas vai um filho teu, uma mãe teu, um ente querido teu, sabe, passar por uma situação difícil, passar por uma provação assim, ó, que para a medicina muitas vezes não tem mais o que fazer. Quem aqui, né, ou qualquer outro irmão que a gente conhece na jornada terrena, que não se curva diante de Cristo, que não se curva diante a sua busca pela melhoria, a sua busca pelo crescimento, a busca pela melhora do espírito. Assim é os irmãos que chegam até a casa, né? Muitas vezes chegam na dor, chegam num momento de dificuldade, mas é necessário, assim como aqui diz, é necessário para que isso traga para ti o teu crescimento moral.
para que assim tu tenha a experiência do que só a espiritualidade, do que só a luz divina de Cristo pode trazer para nós, né? Que é a salvação, que é a melhor compreensão durante as situações difíceis, é mais clareza na nossa caminhada, na nossa jornada, os porquês que vêm até nós, por que tal situação comigo, por que tal situação difícil com um ente querido meu. Quando estamos na busca, muitas coisas vêm acontecendo. Não pensem que é um mar de rosas ou que a gente está sempre numa baita de uma energia, está sempre bem. Não. Quanto mais a gente se estuda, quanto mais a gente busca, mais a gente é cobrado, porque mais tu vai ser cobrado para te se trabalhar, para te se auto-trabalhar. E muitas vezes tu acaba tendo reações que não precisava. Daí tu para pensar, mas olha, a irmã foi lá, né, falou tal coisa na explanação, mas eu estou colocando em prática isso em casa, e muitas vezes a gente vai ser tão cobrado que a gente não tá. Agora tá fazendo uma reflexão aqui, uma situação que eu tive antes de sair de casa, daí eu pensei que ia falar sobre piedade. E eu não tive uma boa, sabe, um direcionamento, fui falha nesse momento. É a energia da casa, que muitas vezes a gente permite que essas energias cheguem até o nosso local, que a gente acaba botando para fora coisas que a gente não tem necessidade, não precisa, mas o que é isso? Tive a consciência e não nos pegarmos também, porque não, mas tá bom, eu já tive consciência, tô com um voto lá com a espiritualidade, com o meu mentor, já tá legal. Não, eu tenho que ter a consciência e ser racional, para mim não repetir de novo. Porque às vezes a gente se prende nas correrias do dia a dia, igual ele fala aqui, não adianta eu apenas não praticar o mal, eu preciso fazer o bem, eu não posso estagnar, eu não posso. Muitas pessoas a gente tem conhecimento, né, que se aposentam e a pessoa fica mais debilitada, não faz nada, fica ali, tô na minha zona de conforto, e muitas vezes acabam adoecendo e dali vem a desfalecer. Por quê? Porque eu parei. É a mesma coisa o nosso renovo na fé. Não adianta eu vir aqui, eu falar, eu explanar, vocês, irmãos, saírem de casa, vir até aqui, porque fica mesmo que bater o ponto para trabalhar. Tu não tá 100% para ti pro teu trabalho, mas sabe que tu tem que estar lá, registrar o teu ponto para te ganhar no final do mês. Só que a espiritualidade é uma troca, como a gente sempre fala, diferente dos, vamos falar, os obsessores, para que fique mais claro para todos. O nosso benfeitor, o nosso anjo da guarda, ele vai se aproximar de nós se eu convidar ele a sentar comigo diante da mesa. Ele vai se fazer presente na minha casa se eu manter o meu evangelho do lar em dia, escolha uma vez da semana buscar o evangelho do lar, um horário certo, um dia e hora marcada com a espiritualidade. Convidam a espiritualidade para que ela se faça presente na tua casa. E assim que se faça presente no teu agir, para que consiga pôr em prática a caridade, para te conseguir colocar em prática as tuas escolhas mediante a vontade de Deus. Porque tu não precisa ser sempre frio, tu não precisa ser sempre amargo, sempre ríspido, para te mostrar alguma coisa. Igual o Ronaldo falou na última explanação dele sobre o ego. Vamos revisar o nosso ego, isso eu digo pra mim mesma. Vamos revisar o nosso ego, porque às vezes a gente quer se pôr no alto como os donos de toda a situação, como dono de toda a razão. E às vezes quem mais precisa revisar o ego, porque quem mais é afetado, ferido, é nós mesmos. Então eu tô sendo piedoso comigo, eu tô tendo respeito pelas minhas ações, porque hoje eu tenho certeza que cada irmão que está aqui conosco, que está na caminhada, a consciência vai pesar. Qualquer ato, qualquer palavra maldita, tu tem consciência disso. Só que além da consciência, que nós tenhamos a humildade de colocar em prática, de rever os nossos atos. Começar a praticar a piedade, não adianta eu não fazer algo de errado, mas eu devo fazer o bem. Então, que eu comece a fazer o bem comigo mesmo. Que eu comece a fazer o bem no meio da minha família, na minha casa, com os meus vínculos mais próximos. Porque são esses os mais atingidos e são com esses que a gente mais atinge também, né? Que a gente mais fere também. Desculpa o uso do telefone, é que eu registrei
as características, né, da piedade segundo Allan Kardec. Eu não tive tempo de passar pelo caderninho, eu tive que trazer o telefone. Allan Kardec deixa o registro de que a caridade, características da piedade segundo Allan Kardec, é a irmã da caridade. A piedade é a virtude que prepara e enobrece a caridade. É um sentimento que eleva, transforma o sofrimento alheio em oportunidade de exercício de amor e devoção. Impulsiona a ação, leva a pessoa a se compadecer e agir para aliviar o sofrimento do outro, sem buscar conforto na indiferença. Opressão do egoísmo e orgulho. A piedade é vista como o sentimento mais apropriado para combater o egoísmo e o orgulho. Não é sentimentalismo vão. Apesar de poder causar um constrangimento inicial, a piedade genuína é compensada pela felicidade de trazer esperança e coragem a quem sofre. A piedade filial, um dever adicional ao respeito pelos pais, que envolve assistência, atenção e cuidados amorosos, especialmente na velhice, mesmo que os pais tenham falhado. Hoje eu conversava com uma moça, né, e ela me trouxe assim: Marília, mas como a nossa geração é diferente. Que bom, né? Até ela trouxe sobre a questão, porque lá em casa, a situação, minha mãe era um pouco narcisista. Que bom, então, que veio para cada um de nós a responsabilidade de cortar esse ciclo, sabe? De romper, se doeu, se fez ferir, não reproduz isso. Se foi difícil para ti, não reproduz, não leva adiante. A gente sabe o quanto é difícil carregar esse peso, quem sabe, de se ver como ato da responsabilidade. Sendo assim, encerro por hoje. Agradeço a atenção de todos. Que voltem para casa com o coração quentinho e reflitam sobre a caridade, não, foi o tema passado, sobre a piedade. Gratidão à nossa irmã Marília pela explanação de hoje, lindo tema. Gratidão a todos nós pela permissão de chegar até a nossa casa. Como a Marília colocou, entrar em contato com o nosso mentor, nosso anjo protetor, para que a gente realmente consiga fazer essa transformação que a gente está buscando, né? É uma coisa que leva tempo pelo entendimento. Às vezes a gente acha que é demorado, que é difícil, mas no momento em que a compreensão chega para nós, a coisa fica leve. Então o que a gente pede sempre, né, nas nossas conversas aqui, é que estejam abertos, né, a refletir, a discutir o tema em casa. É sempre importante, né, colocar para a família, porque a energia da casa se transforma. Às vezes é um ali lutando, dois, e aí chega em casa, tem uma energia que ainda está estagnada e é preciso ser mexido para a gente chegar nessa visualização da espiritualidade. Agradecemos sempre, então, a permissão que Jesus nos dá de nos encontrar aqui toda semana. Vamos fazer a oração do Pai Nosso em agradecimento também, possamos levar essa luz, essa energia a cada canto que a gente estiver. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.